Bom dia a todos. Dar as boas-vindas à Ordem dos Nutricionistas e agradecer a vossa vinda, o vosso pedido de audição, que vai ser, vão estar presentes nesta comissão. Eu estou em substituição da coordenadora do grupo de audiências, que é a deputada Ana Oliveira. Temos o grupo do PSD, do PS, do Chega e do LIVRE. E, portanto, o tempo, a doutora Liliana poderá ter o tempo ou usá-lo todo ou partilhar entre vós. Tem 10 minutos para apresentar agora o trabalho, depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para colocar alguma questão ou para algum esclarecimento e no final terão mais 10 minutos para responder a essas questões, está bem? Tem a palavra, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Queria, antes de mais, naturalmente, agradecer a disponibilidade para hoje nos poderem receber. Sem mais demoras, aquilo que, no fundo, hoje preparamos tem a ver com um assunto que vem sendo já tornado público e que tem a ver com os constrangimentos com que a Ordem dos Nutricionistas se deparou decorrente da segunda alteração estatutária que ocorreu durante o ano de 2023. E, portanto, desta lei, no fundo, entre outras alterações naturalmente integradas, uma delas foi, de facto, a manutenção do estágio profissional como um critério obrigatório de acesso à profissão. No fundo, tem ou passa a ter constante nesta lei uma remuneração mínima mensal obrigatória, tabelada a um valor que respeita à remuneração mínima mensal acrescida de 25%. Portanto, no fundo, aqui tendo sido a novidade relativamente a este estatuto. Desde logo percebemos que este poderia vir a ser um constrangimento eventual ao acesso à profissão, não propriamente pela dignificação que lhe estava implícita à remuneração, mas porque, na verdade, era uma situação que a Ordem vinha já vivendo do ponto de vista de carência de estágios profissionais remunerados neste sentido. E, portanto, na verdade, será importante aqui realçar que a atual direção da Ordem dos Nutricionistas tomou posse precisamente na altura em que esta lei é publicada, portanto, nós não tivemos nenhum tipo de interferência, nem na negociação, nem no fundo naquilo que ficou definido no Estatuto Final. Para além disso, também verificamos, em conjunto com outras ordens da saúde, que a nossa, neste momento, é aquela que apresenta uma maior dissonância relativamente ao acesso. Em nenhuma outra ordem da saúde existe, no fundo, esta limitação exclusiva ao acesso, compreendendo a obrigatoriedade de estágio profissional para o efeito. E, portanto, naturalmente, por um lado, percebendo que isto iria criar desigualdades, iria criar obstáculos e constrangimentos para o acesso à profissão e, desde logo, destacando aqui que o próprio Estado não nos deu resposta à prossecução e à realização desta condição e, na verdade, têm sido muito escassas as entidades do Estado, nomeadamente o SNS, que nos têm respondido positivamente relativamente à realização de estágios. Para além disso, e aqui também tentando destacar um pouco que não queremos deixar uma visão simplista sobre aquilo que estamos aqui a solicitar do ponto de vista de reflexão, ou seja, nós assumimos também que depois de 10 anos de um estágio profissional que foi criado para harmonizar duas profissões que convergiram numa só e, portanto, do ponto de vista de qualificação técnica, o estágio teve um motivo para existir há 10 anos atrás. Neste momento, nós não encontramos propriamente no estágio uma mais-valia, um benefício ou qualquer tipo de componente adicional para
no fundo, dar competências aos licenciados para o acesso à profissão. Isto porque, por um lado, todas as licenciaturas habilitantes à profissão compreendem um estágio curricular e, portanto, no fundo, este estágio profissional acaba por não ser mais do que uma repetição do estágio curricular que já está previsto e é obrigatório para a conclusão dos diferentes currículos académicos e, portanto, na realidade, independentemente de tudo aquilo que, do ponto de vista de constrangimento, nos deparamos, esta direção entende, de facto, que neste momento não há motivo para mantermos o estágio profissional como um critério obrigatório. Desculpem, à profissão. Este é um pequeno esquema só para entenderem o que é que, desde o momento em que o novo governo tomou posse, já fizemos, no fundo já, e a primeira medida foi, de facto, dizer à nossa tutela, ao Ministério da Saúde, o que é que se passava e, portanto, quais eram também as nossas intenções relativamente a esta questão. Tivemos reuniões também com o IFP, portanto, tentando aqui também encontrar eventuais possibilidades de alargar o espectro de oferta para que este estágio pudesse ser, de facto, uma realidade para mais colegas e, entretanto, iniciamos, de facto, também esta auscultação ou esta procura, no fundo, de audiências aqui, portanto, e já reunimos com alguns grupos parlamentares, pedimos também esta audiência à Comissão da Saúde por acharmos que este assunto tem, efetivamente, um relevo importante do ponto de vista daquilo que são os interesses da saúde da nossa população e, para além disso, fizemos também uma exposição à Presidência da República, destacando, no fundo, já qual era o ponto de situação e, no fundo, aquilo que antevíamos como constrangimentos associados. E, portanto, esta é a nossa situação atual. Nós conseguimos, entretanto, recuperar alguns protocolos com entidades que tinham sido cessados na anterior direção. Conseguimos neste momento, e temos neste momento, de facto, 39 protocolos que nos garantem 55 vagas, apesar de que estas vagas não são consistentes no tempo. Portanto, nós estamos sempre dependentes de, após o término de um estágio, uma entidade nos dizer se tem ou não, no fundo, dotação orçamental para aceitar outro estagiário, portanto, é algo, de facto, bastante instável. E estamos a falar de uma média de 356 licenciados que todos os anos saem das faculdades e precisam, no fundo, de resposta para poder aceder à profissão. Este é o panorama que eu vos falei há pouco e, portanto, no fundo, na verdade, aquilo que fizemos foi tentar perceber desde o início dos estágios profissionais qual tinha sido, do ponto de vista de remuneração, em número e também em valor, a realidade e o cenário, portanto, não chegamos sequer aos 30% que alguma vez tenham sido remunerados nesta circunstância e, na verdade, também do ponto de vista de mediana, a remuneração não atinge nem de perto aquilo que neste momento é obrigatório por lei. E, finalmente, aquilo que temos neste momento. E, portanto, nós, neste momento, com todos os esforços reunidos, na verdade, temos 111 estágios a decorrer. Eu posso dizer que este mês de dezembro é até um mês atípico e positivo, porque, na realidade, conseguimos encontrar até um patamar muito idêntico ao do ano passado, mas, se repararem, comparativamente a 2022, no fundo, este vinha já sendo um problema e será sempre importante, de facto, comparar este valor com os tais quase 400 licenciados que, no fundo, aguardam por uma oportunidade. E, portanto, mesmo como remate final, esta é, no fundo, uma inicial previsão, claro que ainda muito frustra, porque estamos neste momento a viver o problema, mas, na verdade, no final de 2023, quase 90% dos nossos licenciados no ano anterior estavam inscritos na ordem. Neste momento, verificamos que este valor baixou, apesar de tudo não muito, são 80% os licenciados em 2023 que temos inscritos. No entanto, fazendo o marco entre o antes do Estatuto e o depois do Estatuto, na verdade aqui sim começamos a perceber este decréscimo de inscrições, o que nos faz, no fundo, perceber que 2025 poderá não ser um ano fácil se nada, no fundo, for feito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Agradecemos a sua exposição, que foi claríssima, foi clara, procurou trazer aquela que neste momento é a vossa
principal preocupação. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares. Pelo PSD, a deputada Gabriela Cabilhas. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar também a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas e toda a comitiva que a acompanha. E ao cumprimentá-la assim, cumprimentar todos os nutricionistas que diariamente depositam o seu esforço e o seu conhecimento na defesa de um direito, como é o direito à alimentação e que não pode ser esquecido. Eu conheço esta jovem profissão, as suas dificuldades, os seus desafios, e por isso, por parte do grupo parlamentar do PSD, a nossa melhor atenção e ponderação para as dificuldades e para as preocupações que nos foram apresentadas e com dados muito concretos que nos fazem este alerta. Esta realidade, infelizmente, não é uma realidade que seja exclusiva dos jovens nutricionistas e que, obviamente, carece de solução. Nós bem sabemos a forma como a reforma das ordens profissionais foi feita à pressa, em contrarrelógio, na altura sob pena de o país perder as verbas do PRR, e aqui as responsabilidades são do anterior governo do Partido Socialista, que não permitiu a maturação nem a ponderação necessária e desejada para o processo legislativo. Daí que o espírito da lei não esteja a ser assegurado, porque continuam no terreno a existir barreiras no acesso à profissão. Falamos de vidas de recém-diplomados que estão suspensas por não conseguirem encontrar locais para conseguirem estagiar. Por isso, eu gostava de lhe questionar se o caminho que defendem, que nos foi apresentado, se é uma alteração temporária ou se estamos a falar de uma alteração definitiva. Também nos apresentou a justificação para a necessidade da ausência do estágio, concretamente pela existência já do estágio curricular como parte integrante das licenciaturas. Queria também perguntar-lhe, ao nível da taxa de empregabilidade da profissão, e, no fundo, com os dados que também nos foram apresentados pelo número de protocolos, e se também analisarmos a diversidade das áreas de atuação dos nutricionistas, e ainda que com o reforço de protocolos por parte das instituições do Estado, é um número que ficará sempre muito inferior e muito aquém daquilo que são as necessidades, dada a média anual de formação dos licenciados. Por isso, dizer que por parte deste grupo parlamentar estamos a acompanhar esta situação. Sabemos também que a Ordem dos Nutricionistas foi recebida desde logo pela senhora Ministra, que também mostrou uma evidente disponibilidade para o diálogo neste novo ciclo governativo, e por isso, não obstante o facto deste governo ter herdado um caos operacional na saúde, quero também aproveitar esta oportunidade, que, embora sejam muitas as emergências a acudir, isto não retira a visão estratégica também deste governo na aposta na promoção da saúde, na prevenção da doença, para os quais os nutricionistas desempenham um papel fundamental, e sabemos que, quando estamos a falar da importância dos nutricionistas, estamos a falar da sustentabilidade do SNS, na diminuição de desigualdades sociais, territoriais, económicas, em quebrar um círculo vicioso entre saúde, entre doença e pobreza. É falar também sobre a produtividade do nosso país, aumentar a esperança média de vida, a par de aumentarmos também o número de anos de vida com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais bem-estar. É para aí que queremos chegar, e por isso, da parte deste grupo parlamentar, demonstrar uma vez mais a nossa disponibilidade para a construção conjunta de soluções a bem também da nutrição em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada do grupo parlamentar do PS, a deputada Susana Correia. Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimentar a doutora Liliana Sousa, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a doutora Renata Leite, a doutora Ana Frias, desejar um bom mandato e que tudo corra pelo melhor nesta ordem, a bem dos nutricionistas e de uma profissão na área da saúde. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Relativamente ao assunto muito concreto que nos traz cá hoje, tem a ver com a alteração dos estatutos das associações públicas profissionais, que desenvolveu na última legislatura, com o envolvimento
de todos os grupos parlamentares nesta Assembleia da República, numa meta que teríamos que cumprir num curto espaço de tempo e, portanto, algumas pontas que percebemos que devem ser revisitadas. O próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na altura em que esta lei é aprovada aqui na Assembleia da República, deu nota de que, efetivamente, nesta legislatura tínhamos consciência que havia aqui algumas situações que deveriam ser revisitadas. Sabemos que a Comissão do Trabalho desta Assembleia da República também está com alguns assuntos, designadamente os estágios. Sabemos que na altura da anterior direção da Ordem dos Nutricionistas há uma contraproposta da própria Ordem ao Governo, na altura antes de recebermos na Assembleia da República esta proposta de lei, efetivamente na questão dos atos dos nutricionistas, tendo em conta as barreiras e as fronteiras que havia com as outras profissões na saúde, mas penso que essa situação estará ultrapassada. De qualquer forma, aproveito a vossa estada aqui para questionar. Esta lei tinha vários princípios, um deles, e que era através da União Europeia, era o livre acesso às profissões e a remuneração dos estágios. Portanto, esse era um princípio que era transversal às várias profissões, nomeadamente da área da saúde. O que vimos a ver com o que vocês nos trazem aqui bem, o qual agradecemos, é que estamos aqui perante um constrangimento pelo facto de termos a obrigatoriedade do estágio. Como é que nós podemos trabalhar neste constrangimento? Sabemos que, por exemplo, na questão dos psicólogos, a questão estará, de certa forma, resolvida com a questão do IFP. Aqui, na área dos nutricionistas, a grande oferta de estágio estará no setor público e aí temos a tal barreira. A pergunta é encontrarmos aqui uma solução para ultrapassar este constrangimento que está detectado. Via 1, apoiar financeiramente, se será uma solução. Via 2, terminarmos com a obrigatoriedade do estágio e em que condições. E é esta a pergunta muito clara e que eu gostava de obter de vossa parte. Uma forma objetiva tendo em conta todos os princípios que nós temos que sustentam a necessidade de alteração que houve nesta lei, como é que nós, e também tendo em conta o que funciona nas outras profissões da área da saúde, como é que nós resolvemos aqui esta obrigatoriedade do estágio, deixando aqui respostas que não colidam com o que esteve no princípio desta lei, até para recolhermos a vossa informação, porque sabemos que a Assembleia da República e a Comissão de Trabalho e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista têm este tema para dar a resposta e está consciente dos constrangimentos que podemos aqui ter para resolver. Portanto, limitação exclusiva ao acesso, como é que nós resolvemos? E se efetivamente não encontram, e esta é uma pergunta, não encontram mais-valia no estágio e se defendem que devemos terminar com o estágio e que alternativa é que podem aqui apresentar em contraproposta. E sobre o assunto, neste momento, é dizer que estamos disponíveis para encontrar a melhor solução a este constrangimento que temos aqui detectado. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora. Passava agora a palavra à senhora deputada Diva Ribeiro, do Partido Chega. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento também a senhora bastonária e a restante comitiva, as senhoras e senhores deputados. O que vos traz aqui hoje tem a ver com a alteração do Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, com base na Lei nº 78 de 2023, que obriga à remuneração dos estágios num valor mínimo equivalente à remuneração mensal acrescida de 25%. Isto não seria necessariamente uma má solução, desde que a empregabilidade existisse. No entanto, surgiram aqui algumas dúvidas, penso que a vossa apresentação já consegui esclarecer, nomeadamente, este estágio profissional não está integrado na formação base, ou seja, a formação base tem um estágio, certo? E isso é um estágio que é pós-licenciatura. Este estágio profissional
é obrigatório, então, para os profissionais integrarem a Ordem dos Nutricionistas. Okay. Sendo uma profissão que é absolutamente essencial no SNS, quais é que, para a Ordem, serão os motivos que apontam para a dificuldade na empregabilidade, visto que este sim é o fator pelo qual querem a alteração da lei que obriga então o pagamento a remuneração dos estágios. Os nutricionistas têm um papel fundamental na área da prevenção. O SNS tem tido um desinvestimento nesta área e a prevenção é essencial para não chegarmos àquilo que é a doença, não é? Portanto, temos que apostar na prevenção. E aquilo que foi dito aqui hoje pelos outros grupos parlamentares não é mais do que um passar de culpas. Não foi feito, vai ser feito, não foi feito porque vocês não fizeram, e é este o caos em que nos encontramos. E a prevenção, penso que é o ponto essencial. E estamos a falar de doenças que efetivamente criam o caos no SNS. Estamos a falar da diabetes, estamos a falar da hipertensão, estamos a falar da obesidade, que cada vez mais é uma realidade. Então, considera a Ordem que, por parte do Estado, tem havido efetivamente um desinvestimento nesta área, e estou a falar especificamente na área da prevenção. Por outro lado, será que, não existindo a obrigatoriedade no pagamento da remuneração do estágio profissional, poderá haver mais portas para novos empregos para os nutricionistas? Porque, se efetivamente não conseguem estágio, é porque, se calhar, não é? Há um desinvestimento nesta área e não se criam empregos nesta área. De que forma é que o Estado, o Governo, o Ministério da Saúde poderá alterar este paradigma? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Partido Livre, o Deputado Paulo Moacho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento também a Sra. Bastonária e a delegação que a acompanha. Tinha aqui também algumas questões sobre esta questão em específico e, se calhar, uma ou duas questões um bocadinho mais gerais sobre esta área. Em primeiro lugar, referiu que já contactaram o Ministério da Saúde e a Presidência da República, inclusivamente, sobre este tema. Gostaria de saber se podem partilhar connosco que já houve algum tipo de resposta, de feedback da parte, em especial, da Ministra da Saúde, e qual é que é a abertura para reanalisar esta questão, também dos contactos que fizeram com o IFP, que também vinha referido, qual é que foi, no fundo, a conclusão desses contactos, se foi também avaliada aqui a possibilidade de existir uma parceria, incluindo no âmbito de programas como o Mais Talento do IFP. Por outro lado, esta dificuldade no fundo, dos licenciados poderem realizar um estágio também, no fundo, acaba por impedir a sua própria inscrição na ordem dos nutricionistas. Gostaria também de perguntar que problemas é que antevêm enfim, no fundo, dessa falta de possibilidade das pessoas se inscreverem. Se há também aqui, em termos da empregabilidade em geral desta profissão, se consideram que, em termos
da adequação das vagas que existem nos cursos do ensino superior depois para a efetiva capacidade de empregabilidade destes profissionais. Relativamente aos estágios, se também tem algum dado que possam partilhar sobre qual a percentagem de estágios que conduzem depois a uma efetiva oferta de emprego para os recém-licenciados, ou se é simplesmente fazer o estágio e depois no fundo, a pessoa ter que encontrar outra forma de emprego, e também se tem algum dado sobre qual o número de recém-licenciados que estão neste momento ativamente à procura de estágio e que não o conseguem encontrar. Por outro lado, também há esta preocupação com a própria capacidade do SNS, não é? que no fundo também tem sido uma dificuldade em conseguir que o próprio SNS disponibilize vagas de estágio para os recém-licenciados. Não sei se tem alguma explicação para isto, se são questões orçamentais, o que é que justifica também que o próprio SNS não consiga ter oferta de estágios profissionais. Depois, a um nível um bocadinho mais geral, os cheques nutricionistas foram implementados em setembro deste ano. Não sei se já tem algum tipo de retorno por parte dos profissionais sobre a implementação desta medida e se podem partilhar connosco. Também sobre a cobertura dos cuidados, deste tipo de cuidados em todo o país, não sei se tem algum tipo também de proposta de como é que podemos, nós também aqui a partir da Assembleia da República, reforçar essa cobertura e garantir o acesso universal e equitativo a cuidados de nutrição. Em especial, preocupa-nos também a nível escolar, as cantinas escolares é uma preocupação especial que temos. E, por fim, o próprio Orçamento do Estado para 2025 identificava como uma das prioridades na área da prevenção o combate e controle da obesidade. E nós sabemos que este é um problema bastante grande no nosso país. A prevalência da obesidade tem vindo a aumentar. Cerca de 67% da população tem excesso de peso ou obesidade e nós somos um dos países da União Europeia que investe menos em cuidados de saúde preventivos, são apenas 3% da despesa total, mas, por outro lado, 10% da despesa total da saúde acaba por ser utilizada no tratamento de doenças relacionadas com o excesso de peso. Portanto, acho que todos reconhecemos que há aqui uma necessidade muito grande de apostar muito mais na prevenção e por isso também gostaríamos de saber se a Ordem dos Nutricionistas está envolvida com o Ministério da Saúde em algum tipo de plano, de ação, de medidas para implementar campanhas de prevenção, enfim, nesta matéria, o que é que também consideram que ainda podemos fazer? Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Então, a Sra. Bastonária, a doutora Liliana, tem 10 minutos disponíveis para tentarem, dentro do possível, responder a estas questões todas que foram aqui colocadas também para esclarecimento da própria Comissão. Muito obrigada. Muito obrigada. Tentarei não falhar nos tópicos, pelo menos aqueles mais relevantes. De qualquer forma, se ficar algo por dizer, se me quiserem lembrar. Em primeiro lugar, agradecer as questões, agradecer também as sugestões e os contributos dados relativamente, e portanto, começando pelo grupo parlamentar do PSD, torna-se mais fácil dizer, acima de tudo, que de facto esta não é uma realidade exclusiva dos nutricionistas, mas eu gostaria aqui de realçar um ponto particular. Na verdade, a profissão
profissão nutricionista é uma profissão que necessita do título para praticamente toda a área de atuação e de intervenção do profissional. Portanto, ao contrário de outras profissões, em que muitas vezes não é necessária, de facto, a inscrição na ordem e o título profissional para poder exercer noutro tipo de vertentes, na verdade, o nutricionista exclui-se desta questão e, portanto, aqui impactando mais ainda esta necessidade de inscrição. Relativamente à questão, e aqui talvez estendendo a outras questões, se esta nossa convicção de não necessidade do estágio profissional de acesso à profissão ser uma alteração temporária ou definitiva, é entendimento desta direção que esta alteração deva ser definitiva e, portanto, que deva de facto constituir uma alteração eventual ao estatuto de forma definitiva, deixando de ser obrigatório o estágio para acesso à profissão. A taxa de empregabilidade é um problema grave do ponto de vista de informação da nossa ordem. Nós não temos esses registros desde o início da sua existência, portanto foi feito de facto um inquérito aqui há alguns anos, mas que não contemplava no fundo o tempo de horas adstrito a cada local de emprego, portanto no fundo classificando de igual forma um profissional que trabalhava a tempo inteiro com um contrato de 35 ou 40 horas semanais e um profissional que fazia consultas numa clínica privada um dia por semana e, portanto, nós consideramos que estes números não são fiáveis e, de facto, aquilo que pretendemos em 2025 é iniciar o processo, principalmente no setor privado, é aquele que é mais difícil, no fundo, de analisar, para conseguirmos também nós ter, no fundo, uma informação mais concreta relativamente a este ponto. Os protocolos de estágio não são exclusivos para que o estágio se possa fazer, portanto, nós não exigimos o protocolo à entidade. No fundo, o protocolo acaba por ser uma forma mais fácil e mais ágil para a concretização do estágio. Há entidades que não querem fazer o protocolo, apesar dele não ter qualquer tipo de contrapartida, e, portanto, nessa circunstância, a única coisa que a ordem exige é uma declaração de compromisso em como aquela entidade se compromete a pagar aquilo que está previsto na lei e, portanto, o estágio acaba por se fazer de igual forma. E penso que, relativamente a estas questões do Grupo Parlamentar do PSD, consegui responder a tudo. Relativamente às questões que agradeço também do Grupo Parlamentar do PS, a alteração do Estatuto, neste momento, é uma emergência para nós, esta alteração, portanto, aquilo que estamos, de facto, a trazer à discussão é a possibilidade de uma alteração excepcional neste ponto único e, portanto, retirando a obrigatoriedade de estágio para o acesso à profissão, não que encontremos, ou melhor, não que não encontremos outros pontos no Estatuto que não devam, de facto, ser revisitados e, portanto, aqui, estando em pleno acordo, que, de facto, algumas questões terão ficado, no fundo, com possibilidade de melhoria e, portanto, estaremos também disponíveis no seu tempo para poder discuti-las e também estar abertos a essa discussão. Relativamente à pergunta, digamos assim, concreta e muito específica que me foi feita, penso que já respondi, portanto, de facto, independentemente de acharmos que, de facto, o Estado deve aqui ter um papel de financiamento destes estágios, precisamente porque a administração pública tem um potencial de empregabilidade muito grande dos nutricionistas, não é exclusivo ao Serviço Nacional de Saúde, mas, independentemente disso, na verdade, neste momento, nós encontramos no estágio nenhum tipo de benefício ou mais-valia para o exercício profissional e, portanto, no fundo, ao colocar-se desta forma, a nossa leitura é que possa terminar a obrigatoriedade do estágio para o acesso à profissão. Relativamente às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega, que agradeço. Penso que, entretanto, já respondi, portanto, é de facto um estágio pós-licenciatura que, no fundo, visa esta obrigatoriedade. Eu gostava aqui de deixar também claro que a Ordem dos Nutricionistas não é contra os estágios profissionais. Aliás, revendo precisamente naquilo que é a redação do Estatuto, uma forma de dignificação, de valorização e posso dizer até que foi uma forma de se ter conseguido acabar com vários anos de alguns vícios que existiam
em muitas entidades de acolher os estagiários como forma de mão de obra gratuita e, portanto, nesse ponto de vista, não há dúvida nenhuma de que esta questão, no fundo, veio sanar muito de mal que estava a acontecer. E é nossa intenção, mesmo que o estágio deixe de ser obrigatório, continuar a promover estágios profissionais dentro da profissão. Portanto, nós queremos também continuar a ser um pilar até de referenciação de entidades idóneas para poderem acolher estagiários, mas já numa vertente de exercício profissional, pretendendo inclusive poder constituir portas abertas para o caminho no sentido de criação de postos de trabalho. Eu não sei se a pergunta foi exatamente este grupo parlamentar, fui apontando por tópicos, mas penso que foi. Se temos ou não informação relativamente à empregabilidade que, no fundo, resulta destes estágios. Nós não temos esse valor, precisamente porque a maior parte das vezes ele não nos chega, não é? Portanto, aquilo que acontece é que os estagiários terminam o estágio, fazem todo o seu percurso de acesso à profissão, muitas vezes, de facto, acabam por conseguir, ou logo a seguir, ou em tempo curto, uma colocação naquele local, mas depois essa informação já não nos chega, porque no fundo já não estamos vinculados, digamos assim, ao estagiário, portanto é difícil, temos conhecimento de algumas situações, mas, e atrevendo-me aqui a ser pouco objetiva no que vou dizer, aquilo que existe é a percepção de que cada vez menos o estágio constitui, no fundo, essa porta de acesso à profissão e, portanto, acabando por lhe tirar também, no fundo, esse papel que poderia ser importante. É um facto que os nutricionistas são profissionais de saúde, diria que muito completos do ponto de vista de atuação, porque têm, de facto, um papel importantíssimo na prevenção da doença, na promoção da saúde e têm depois também, de facto, um papel muito importante no que respeita ao tratamento da doença, à recuperação e até mesmo à minimização de complicações e bom prognóstico clínico. É certo que, e aqui falando na percepção daquilo que tive há um ano atrás, quando assumi mandato, que tem havido uma desertificação dos nutricionistas nos cuidados de saúde primários. Nós verificamos, inclusive, no último levantamento que fizemos já no decorrer de 2024, que houve uma diminuição destes profissionais nos cuidados de saúde primários e posso aqui adicionar que isto aconteceu com estágios de especialidade para a carreira de técnico superior de saúde a decorrer nesse período com 40 vagas, no fundo, que foram abertas nesse sentido e, portanto, na verdade, continuamos a trabalhar muito no sentido do hospitalocêntrico e, portanto, houve algum aumento nos hospitais do SNS que assumimos também que possam ter sido decorrentes da pandemia Covid-19 e, portanto, alguns contratos que, no fundo, acabaram por ficar definitivamente, mas houve uma diminuição nos cuidados de saúde primários. Nós temos, neste momento, cerca de 130 nutricionistas em todo o território nacional a trabalhar nos cuidados de saúde primários e isto acho que não é preciso mais para percebermos que não dá para fazer um bom trabalho com uma carência tão grande de profissionais, no fundo, disponíveis à comunidade. E, portanto, sim, eu penso que tem havido, de facto, se não lhe quisermos chamar desinvestimento, chamemos-lhe desvalorização. Acho que, acima de tudo, falta alguma estratégia a implementar, é preciso percebermos que resultados queremos e que ferramentas vamos ter, no fundo, que dotar para conseguirmos chegar a esses mesmos resultados. E, portanto, depois, finalmente, o Grupo Parlamentar do LIVRE. E, no fundo, aqui tenho perguntas mais concretas, digamos assim, que facilitará a resposta. Do ponto de vista do Ministério da Saúde, tivemos já várias tentativas de resposta por parte da Senhora Ministra, portanto, no primeiro contacto, de facto, houve abertura relativamente e preocupação a este assunto, não tivemos ainda concretamente uma resposta relativamente até um eventual apoio no que aqui estamos a fazer. Não, o IFP não responde às questões da profissão, o IFP é transversal a todas as áreas, portanto também aqui não há uma resposta relativamente a esta questão e finalmente, porque não tenho tempo para mais, relativamente à estratégia e da obesidade, na verdade, mais uma vez, achamos que do ponto de vista de planeamento falta ação e, portanto, aqui também aludindo um pouco àquilo que é este contexto. Sem profissionais não vamos conseguir trabalhar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Bastonária. Acho que foi profícuo e esclarecedor para os deputados da Comissão e para a Comissão de Saúde também, estes vossos esclarecimentos. Agradecemos mais uma vez a vossa vinda e a vossa persistência em manter este tipo de colaboração. Se tiver alguma documentação, como a contraproposta que apresentaram ao Governo e quiser fazer chegar à Comissão, também será da nossa parte importante, interessante receber e pronto, e agradecer e desejar que todos estes assuntos sejam tratados com o devido valor a partir de agora, está bem? Muito obrigada.